Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Pronto. Obrigado. Pronto. Show. Pessoal, hoje, quem vai estar com vocês na tarde de hoje será eu, que já sou conhecido pela turma, né? Meu nome é Fredson. Eu sou orientando do professor Rogério e hoje ele não vai poder estar presente porque surgiu um compromisso importante de trabalho para ele. E aí ele solicitou que eu ficasse com vocês no dia de hoje, na tarde de hoje. E por conta desse ajuste, né, vamos dizer assim, a gente alterou a temática da aula de hoje, tá certo? Então, nós iremos trabalhar hoje, ou nós iremos falar hoje sobre software educativo, né, que já foi iniciado anteriormente, e nós vamos abordar mais especificamente o software GeoGebra, que é o meu objeto de estudo, né? Então, nós iremos aqui mostrar algumas informações para vocês, algumas possibilidades de aprendizagem, especificamente da matemática, né? Vamos aqui no nosso contrato didático saber quem é que gosta da matemática. Vamos colocar no chat aí rapidinho. Quem gosta da matemática diz sim, por gentileza. Quem gosta da matemática pode colocar sim no chat. Opa, parece que ninguém gosta da matemática, é isso mesmo? Alguém gosta da matemática? Pronto, não é muito fã, mas de qualquer forma, né? Quer dizer que gosta. E, pessoal, o fator matemática geralmente assombra, né? Alguns alunos ou faz a gente puxar pela memória de algumas situações que, vamos dizer assim, não foi muito legal em nossas vidas, né? Algumas situações de preocupações, porque é uma disciplina que causa medo da reprovação, a dificuldade e tal. Então, assim, o que a gente quer mostrar para vocês, o que a gente pretende trabalhar com vocês, é justamente a desmistificar, né, esta, este fato, né, ou esta visão que alguns alunos têm da matemática, tá bom? A matemática não é esse bicho-papão que boa parte dos alunos pensam, ou de qualquer forma, ela vem a se tornar, né, esse bicho-papão na vida de alguns alunos, às vezes por conta da forma como é trabalhada com os alunos, tá certo? Eu não quero aqui criticar os meus colegas de profissão, mas alguns colegas acabam trabalhando de forma muito tradicional, né? Embora o tradicionalismo na matemática seja até importante, porque nós precisamos da presença do professor para explicar aqueles cálculos, né, e etc. Então, assim, é fundamental, né, esse contato com o professor, essa explicação para o aluno aprender, porém, a matemática ela pode ser trabalhada de uma forma mais suave, tá certo? De modo que vocês, alunos, participem do processo educativo, dessa construção de conhecimentos. Então, o nosso objeto de estudo, né, a nossa pesquisa, é justamente trabalhar o ensino da matemática, ou mais especificamente, que é a parte, assim, a minha maior paixão, da geometria, certo? Eu gosto muito de matemática, mas eu tenho uma paixão assim mesmo, vamos dizer assim, pela geometria. E quando se fala em geometria, nós também, ou alguns alunos, não gostam e sentem dificuldade. Por quê? Porque às vezes se colocam para fazer construções, né, difíceis de reproduzir, às vezes até o próprio professor não consegue reproduzir, né, algumas formas, e fica difícil para a gente entender alguns conceitos. Então, o que, que eu percebi? Né? Eu percebi possibilidades de trabalhar matemática, de trabalhar geometria de uma forma mais suave, né, de uma forma interativa, de uma forma dinâmica, principalmente nesse contexto pandêmico, né, que nós estamos distantes geograficamente,
algumas pessoas questionam como é que eu vou trabalhar matemática de forma remota, né? Mas existem possibilidades. Então, neste contexto, foi que me chamou mais a atenção, ou que me motivou ainda mais a desenvolver essa pesquisa, e eu acredito que esteja dando certo, né? A gente tem visto uma boa aceitação e grandes possibilidades de aprendizagem com GeoGebra, tá bom? Então, hoje, nós iremos falar de matemática, tá bom? Mas fiquem tranquilos, podem relaxar, é uma matemática assim mais suave, tá certo? Onde vocês vão refletir em alguns momentos da vida estudantil de vocês. Não é aquela matemática de forma grosseira, propriamente dita, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, que nós vamos conversando aqui de forma suave, né, de forma leve, que não irá causar nenhum transtorno para ninguém, tá bom? Então, só para reforçar, por gentileza, coloque o nome de vocês no chat, quem ainda não colocou, tá certo? Coloquem aí o número de matrícula, e eu estou aqui colhendo, né, coletando a presença de vocês durante a aula de hoje, tá bom? E quando for na próxima, certamente o professor estará aí de volta conosco, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a minha fala já direcionada, né, para a nossa temática, mas se porventura vocês sentirem a necessidade de fazer alguma pergunta, podem abrir o áudio e me perguntar, tá bom? Sem nenhum problema. Pode colocar no chat, mas o chat vai ficar pouco visível para mim, né, que eu vou estar concentrado na apresentação, tá certo? E aí vocês podem pedir permissão rapidamente ao professor para fazer a sua pergunta, para esclarecer a sua dúvida no momento que ela surgir, tá bom? Podem ficar tranquilos que dará tudo certo. Então, vamos nós. Eu vou desligar um pouquinho aqui a minha câmera, né, para até proporcionar aqui a melhor qualidade de áudio, tá bom? Então, vamos nós. Deixa eu colocar aqui novamente para apresentar. Pronto. Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre as possibilidades de aprendizagem com o GeoGebra, tá certo? Meu nome é Fredson, como eu já falei, sou orientando aí do professor Rogério. Então, assim, para o início de conversa, nós vamos começar com uma mensagem. Olha como a nossa matemática é diferente. E a nossa mensagem é chamada de conselho de hoje, certo? Vamos pensar o dia de hoje. A mensagem diz o seguinte: não permita que ninguém limite o seu espaço, diminua seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe seu sorriso, estreite seu caminho, nem te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus ao seu coração. Os outros só acham, mas Deus tem certeza de quem você é, e isso já basta. Conserve o bem que você tem, esqueça o que dói, perdoe os que te feriram, desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, mas ela torna tudo melhor. Ok? E para complementar este momento de reflexão, né, pré-matemática, vamos dizer assim, temos a seguinte passagem: às vezes, um simples momento de reflexão é tudo o que precisamos para enxergar a vida com outra percepção. Então, assim, pessoal, com esta mensagem, não sei se vocês gostaram, mas certamente deverão estar refletindo, né, sobre a mesma. É com esta mensagem que a gente começa, né, dá início à nossa aula de hoje. Pretendemos aí fazer uma aula bem light, né, que possa aí contribuir para a aprendizagem de vocês, tá bom? Alguém gostaria de falar algo sobre a mensagem? De repente ela lhe tocou de alguma forma, ela deu assim aquela pequena injeção de ânimo para você seguir, né?
e, de repente, refletir sobre a sua vida no sentido de vencer alguns obstáculos que, porventura, surjam, ou então superar alguma situação difícil que você vivenciou ou que esteja passando no momento. Se alguém quiser colocar o seu ponto de vista, pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando que quem for chegando, colocar o nome completo e número de matrícula. Então, esse silêncio eu posso entender que vocês formularam a mensagem de vocês, né? Mas que não querem expor para nós, tá bom? É isso mesmo? Então, vamos seguir. Podem me interromper, pessoal, sem nenhum problema. Então, assim, vamos pensar um pouco. Pensar sobre o quê, professor? Bem, nós pretendemos hoje falar um pouquinho de matemática, né? Mas a nossa matemática é uma matemática um pouco diferente. Como assim? A gente quer começar esta aula, né, que traz essa temática, pensando um pouco e refletindo sobre um assunto atual, né, e que com certeza todos gostam, da criança ao adolescente, né, ao idoso, todos gostam desse tema, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Pronto, então, já que nós vamos abordar o GeoGebra, né, ele é um software educativo e trabalha com tecnologia, então nós vamos aqui rapidamente proporcionar a vocês algumas reflexões sobre o que vem a ser a tecnologia. Já que vocês não estão com muita vontade de falar, né, vocês poderiam colocar no chat o que é tecnologia, um exemplo de tecnologia, rapidamente, só para não ser somente o professor falando durante a aula inteira. Alguém gostaria de refletir rapidinho o que é tecnologia, colocar no chat para nós, ou coloca um exemplo de tecnologia. Podem falar, ó, esse rapazinho aqui está solicitando a participação de vocês. Opa, pode falar, Karine. Boa tarde. Boa Eu tarde. acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente acaba sempre pensando em computador, celular, tablet, né? No caso das últimas aulas, softwares e tudo mais. Mas a tecnologia, eu acredito que ela vai muito mais do que isso. Ela vai ser uma técnica que vai ser desenvolvida ou um método. A gente pensa em muitas coisas como tecnologia, só como se fosse códigos e tudo mais, como eu já citei anteriormente, mas sei lá, muitas coisas históricas que foram inventadas foram e são a tecnologia, mas as pessoas esquecem que são, sabe? Porque agora eu não estou lembrando de nenhum exemplo. Mas eu acredito que tecnologia seja muito mais do que só computador. Pronto, perfeitamente. Alguém mais? Só para colocando aqui no chat, né? Quem mais gostaria de participar? Posso continuar então, né? Qualquer coisa vocês colocam aqui no chat e a gente pode dar uma paradinha depois para ver, né? Algo que envolve estudos para a modernização da sociedade, né? Meios de comunicação. Pronto. Obrigado aí a Karine pela sua participação. Vamos aqui tentar seguir. Bem, pessoal, o que a Karine falou, né, foi perfeito, tá certo? Assim como os demais colocaram no chat. Tudo isso tem a ver com tecnologia. Eu coloquei aqui uma imagem, né, aparentemente bonita, chamativa, né? Que você já pode até dizer, tá aí, professor, um exemplo de tecnologia. Porém, pessoal, vamos buscar o conceito propriamente dito e aí vamos ao dicionário, que é uma fonte, né, de informações e conhecimento. O que vem a ser a tecnologia? Vamos entender a tecnologia para depois a gente começar
a falar dos softwares educativos, né? Mais precisamente o que eu trago para vocês, que é o GeoGebra, mas antes entender o que é a tecnologia. Então, bem, a tecnologia, segundo o dicionário Howes, é o tratado das artes em geral, certo? Tratado das artes em geral. É o conjunto de processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria de modo geral. Tecnologia é a linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. É a aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Nossa era é a da grande tecnologia. Então, aqui são alguns conceitos, né, inicialmente colocados. Professor, e tem mais? Com certeza temos mais. Ainda sobre tecnologia. Corresponde ao método de fabricação de placas de circuito, né, já chegando mais no nosso cotidiano, vamos dizer assim, atual, né, do qual os componentes eletrônicos são soldados diretamente sobre superfície de placa, etc, etc, etc. Conjunto de artes e técnicas sociais aplicadas para fundamentar o trabalho social, a planificação e a engenharia como forma de controle. Veja que o conceito de tecnologia é muito amplo, né? Está muito aquém do que nós imaginamos, né, individualmente, mas o que vocês colocaram tem tudo a ver, né, e é tecnologia. De alta tecnologia, né, vem elétron, informação, tecnologicamente avançado, aí chegamos o computador, chegamos os celulares, né, que é as tecnologias mais atuais que nós temos no momento, né, trouxemos aqui a animação de um bonequinho aí tecnológico, né, vamos dizer assim. Tecnologia, no sentido etimológico da palavra, né, o que significa tecnologia ao pé da letra, né, só para a gente fechar esse conceito de tecnologia. Ao pé da letra, esta palavra se divide em duas e é de origem grega. Ou seja, a primeira parte, ou a primeira palavra, tecné, significa arte, técnica ou ofício. Então, você vê que é uma amplitude imensa, né? Porque é uma arte, e uma arte é algo muito amplo. É uma técnica ou ofício. A gente pode generalizar para todos os contextos. Então, técnica, né? Existe uma amplitude muito grande, e logia significa o estudo de algo. Então, tecnologia ao pé da letra, né, sem pensar muito, é o estudo da técnica, certo? Então, qualquer estudo de qualquer técnica, né, que vai facilitar algum trabalho, eu posso dizer, ou eu posso entender que é tecnologia, não é isso? É o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a arte, né? O professor acabou de falar sem estar lendo, né, este fragmento. Está indo aqui ao encontro que eu falei anteriormente. A resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, veja que o conceito de tecnologia é muito ampla e que não se refere somente ao computador propriamente dito, certo? Professor, mas o que fala, ou o que diz os teóricos a respeito de tecnologia? Porque o senhor falou aí, mas o que os teóricos falam, né? Aí eu trouxe aqui o famoso Albert Einstein, né? Importantíssimo aí da física, e para fazer referência a alguns teóricos. Aí nós temos aqui o Martino, 83, que ele dizia o seguinte: meios para prover os produtos necessários para o sustento e o conforto do homem, né? Foi o que ele colocou sobre tecnologia. Então, veja que a tecnologia, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente percebe que o conceito dele, né, tem tudo a ver, né? São meios ou produtos que são desenvolvidos para o conforto do homem. Por exemplo, vamos supor que eu esteja na minha casa, né, nesse momento, eu estou estudando, eu estou com o ventilador ligado, né, ou estou com o ar-condicionado ligado. Pronto, então eu tenho aqui duas tecnologias. Tecnologias voltadas para o conforto do homem, né, o nosso conforto.
E nós estamos também pensando mais atual, né? Nós estamos fazendo uso, né, de tecnologias maravilhosas, né? Tecnologias que nós chamamos de ponta, que é o computador, né? A internet, os celulares, smartphones de várias marcas e modelos, né? Ou gerações que vocês estão no momento. Então, tudo isso é tecnologia. Mas lembrando que não é somente, né, essa produção mais recente que se refere à tecnologia. Tudo que facilitou a vida do homem no passado pode ser considerado também como tecnologia, tá bom? E aí o Longo ele diz o seguinte: conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregado na produção e comercialização de bens e serviços. Quando ele fala conjunto de conhecimentos científicos, né, ele fala da ciência de modo geral, que produzir um conhecimento foi testado, então é conhecimento científico. Mas ele não despreza o conhecimento empírico. Professor, e qual é esse conhecimento empírico? É aquele conhecimento que as pessoas adquirem interagindo com o outro no seu cotidiano, certo? Qualquer coisa vocês podem me interromper, não me esqueçam, tá bom? E aí nós trazemos mais dois teóricos, que eles dizem o seguinte: conjunto de objetos físicos e operações técnicas, mecanizadas ou manuais. Mecanizadas ou manuais. Então, existe também tecnologia manual, né? Que não é somente computadorizada, mecanizada ou algo similar. Empregadas na transformação de produtos em uma indústria, né? Ou em diversos setores que se possa imaginar. E para fechar, a gente traz Kensky, que é uma pesquisadora aí famosa, né, que trabalha muito a tecnologia e puxa mais para a nossa área, que é a educação, né, e fala das chamadas TDICs, né, que são as tecnologias na educação, tecnologias digitais na educação, e ela diz que é o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um determinado tipo de atividade, né? Então, com este conceito, a gente fecha aí essas reflexões iniciais sobre o que vem a ser a tecnologia, né? Alguém gostaria de falar, de complementar, e pelo menos dizer, professor, era isso mesmo que eu estava percebendo aqui, que eu estava refletindo. O senhor mostrou tem tudo a ver com o que nós estávamos pensando, né? Eu acredito que sim. Mas se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos seguir. Bem, exemplos de tecnologia, né? O professor trouxe para vocês o conceito de tecnologia, proporcionou reflexões, e agora nós vamos, claro que não é novidade, né? Mas nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos de tecnologia. Vocês conseguiriam imaginar qual seria o exemplo de tecnologia que eu vou trazer, que eu vou mostrar agora para vocês? Alguém gostaria de arriscar um palpite? Qual é a tecnologia que o professor vai mostrar aí como primeiro exemplo? Coloca no chat para mim, por gentileza. Pode colocar aí à vontade, pessoal. Não se preocupem, não tenha medo de errar não, porque aqui ninguém erra. A gente constrói em conjunto. Qual é o exemplo de tecnologia que o professor vai trazer aí na próxima lâmina? Enquanto eu vejo aqui se tem mais alguém no chat, né, que chegou depois. Podem colocar à vontade. Algo relacionado à matemática, GeoGebra. Podem colocar à vontade. Do ponto de vista de vocês é muito importante. Qual seria a tecnologia que o professor vai trazer agora? Só sabemos que é exemplo de tecnologia. Qual será o exemplo de tecnologia que o professor vai trazer? Deve ser algo bem importante, né? Não pode ser qualquer tecnologia, né? Tem que ser uma tecnologia mesmo, né? Enquanto vocês pensam, eu vou aqui fazer a frequência dos que eu já coletei. Aí vocês, caso alguém não seja chamado, por gentileza, coloque o nome no chat, tá bom? Eu já peguei aqui a frequência da Ângela, da Tainara, das duas Bárbaras, não é isso? Temos duas Bárbaras.
da Daniele, do Gessé, da Isabelle, a Joana, a Karine, que participou, né, falando aí para nós, da Lucilene, da Nara, a Natiele também está presente, a Raíssa, a Rebeca e o Renan. Quem chegou posteriormente ou que não foi chamado, por gentileza, coloca aí o seu nome, tá bom? Alguém que eu não chamei, o Rafael, eu não chamei, né? Vou colocar a presença dele aqui agora, ao vivo e a cores. Deixa eu ver aqui. Rafael. Encontrei. Alguém mais que eu não chamei, por gentileza, se identifique, tá bom? Mas voltando, qual seria o exemplo de tecnologia que o professor vai trazer na próxima lâmina, né? No próximo slide. Tivemos poucas participações, né? Temos aí, ó, 22 alunos em sala, né? Daria para a gente ter aí no chat umas 15, né? De repente, uns 15 palpites, vamos dizer assim, né? Sobre o exemplo de tecnologia. Será que é um computador? Será que é um smartphone de última geração? Será que é um smartphone da Apple? Nem sei qual é a última geração aí. Se alguém souber, me ajuda aí no chat. Deve ser algo analógico. Não sei, Renan, de repente, pode que seja, né? Eu só sei que é uma tecnologia, um exemplo de tecnologia, né? Será que é um relógio? Não sei. Alguém mais gostaria de participar? Qual será a tecnologia, o primeiro exemplo de tecnologia que o professor vai mostrar na aula de informática na educação do dia 7 de 12 de 2021? Será um ábaco? Aí gostei, viu, Daniela? Show de bola. O ábaco, né? Aparentemente hoje, apesar da sua simplicidade, né? Que para nós é algo muito simples, o ábaco é um excelente exemplo de tecnologia, certo? Foi uma tecnologia muito importante, né? Na época em que ele foi construído e ainda é utilizado hoje, né? Em algumas, como é que eu diria? Em alguns países, né? Os chineses usam muito a questão do ábaco, né? Então, já que a galera não quer dar o palpite, né? Os demais, vamos aqui apresentar a tecnologia que o professor trouxe como primeiro exemplo. Mas qual será essa tecnologia? Vamos lá, né? Alguém mais gostaria de dar o palpite? Será que é algo assim, bem tecnológico, dessa última geração? A Rebeca está com o ábaco e não abre, né? Ela disse que a Daniele disse que é o ábaco, que é maravilhoso para matemática, com certeza. Ferro de engomar. Gostei, viu? É Gessé, né? Ferro de engomar a brasa, olha aí. É uma tecnologia, com certeza. Ele foi realmente distante, viu? Gostei da participação. Show de bola. Alguém mais? Não perca a oportunidade de participar. Cite adivinhe a tecnologia que o professor vai mostrar na próxima lâmina. Tá bom, né? Vamos andar porque quase todos já participaram. Então, o exemplo de tecnologia que o professor apresentou para vocês é a seguinte. Você pode dizer, professor, isso não é tecnologia. Bem, pessoal, aqui nós temos uma importante tecnologia, né? Uma tecnologia, digamos assim, bem arcaica, né? Bem antiga, que são os primeiros fragmentos, vamos dizer assim, de pedras, mas pedras cortantes, né? O que veio a ser aperfeiçoado no futuro, e aí trouxe as facas, né? Dentre outras tecnologias. Mas o homem, vamos dizer assim, há muito tempo, conseguiu perceber que alguns fragmentos de pedra, né? Poderia ser trabalhado no sentido de cortar alguns objetos. Então, com certeza, isso foi uma tecnologia muito importante, um dos primeiros vestígios
e de grande importância, porque tudo que se refere a corte atualmente, né, máquina super, hiper sofisticada, que corta tecido, corta cerâmica, corta o que você imaginar, elas foram pensadas ou elas foram aperfeiçoadas a partir desta tecnologia. Não é um pedaço de pedra comum, é um pedaço de pedra que foi trabalhado com o objetivo de cortar, né, outros objetos. Então, foi uma importante tecnologia. Talvez eu tenha até frustrado vocês aí, né, porque vocês provavelmente imaginavam algo mais recente, né, algo mais moderno, né, creio eu. E aí, pronto, já temos aqui uma evolução, né, a partir do que eu havia mostrado anteriormente, já temos uma pequena evolução, que é o homem com objetos cortantes. Veja que os fragmentos de pedra já foram evoluídos, né? O homem já começou a colocar cabos, né, espécie de martelo e de machadinha, já foi aperfeiçoando. E a partir dessa tecnologia, ele conseguiu também desenvolver ou criar o fogo, né? Então, não resta dúvida que são exemplos de tecnologia muito importante. Claro que comparando com a tecnologia atual, você poderia dizer até que é irrisório, mas no período que surgiu foi de grande importância e aí veio desenvolvendo, né? E aí temos algumas maravilhas no mundo de hoje, tá bom? E aí nós chegamos na tecnologia que a Rebeca, quem foi a outra aluna? A Daniele, né? Citaram que foi o ábaco. O ábaco foi com certeza e é uma importante tecnologia voltada aí para o ensino da matemática, do cálculo, né? E aí, para não frustrar vocês, né? Vocês que estão na era tecnológica, né? A era mais atual, nós trouxemos aqui um bonequinho onde ele tem um notebook de ponta, vamos dizer assim, um tablet e os famosos smartphones, né, que apaixonaram aí a todos nós, né, crianças, adultos, idosos, a todos nós, né. As crianças já nascem praticamente com o celular na mão, né. As mães, para fazer, às vezes, os afazeres, já compram os tablets para colocar nos carrinhos para entreter a criança enquanto ela faz os afazeres e assim vai, né? A criança, praticamente, podemos dizer que já nasce com a tecnologia ou já nasce com a grande influência da tecnologia, né? E isso, por um lado, é bom se nós soubermos fazer uso desse fator, canalizando para a aprendizagem, né? Que as crianças não passem o tempo somente brincando com a tecnologia, mas que também saiba transformar isso em conhecimento, ok? Algum comentário? Eu frustrei vocês com relação ao exemplo de tecnologia, o primeiro exemplo? Pode falar que sim, pessoal, não tem problema não. Mas vocês gostaram da tecnologia dessa lâmina, né? Um ábaco é muito bonito e a tecnologia que todos nós gostamos, né? Não há como dizer que não. Posso continuar? Pronto, então vamos lá. Aí chegou o momento, né, de eu mostrar para vocês o prometido. Como assim, professor? O famoso GeoGebra, tá certo? De antemão, eu queria dizer para vocês que o GeoGebra, ele pode ser trabalhado no computador. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar no GeoGebra antes. Se sim, por gentileza, coloque no chat. Provavelmente alguns tenham conhecido no ensino médio por algum professor de matemática, não sei. E o GeoGebra, a um determinado tempo, era trabalhado mais no computador, né? Ou, particularmente, quando se fala em GeoGebra, até então, pensava-se somente no computador. Porém, com a evolução, né, da tecnologia, claro, o GeoGebra passou aí por melhoras, grandes melhoras, e com a evolução dos smartphones, o GeoGebra foi também estendido para os tablets e smartphones, né? E aí proporcionando mais oportunidades de aprendizagens.
que eu acredito que a nossa aula sobre GeoGebra não ficará somente nesta. Eu acredito que nós iremos ter outras aulas, né? Eu estou aí vendo com o professor, para a gente tentar mostrar para vocês mais possibilidades de aprendizagem com o GeoGebra. Mas hoje, como o nosso tempo, de certa forma, digamos assim, é pouco, né? A gente vai apresentar para vocês o GeoGebra, mas na versão para computador. Algum de vocês estão no computador ou estão no celular? Quem está no computador no momento, por gentileza? Quem está no computador, coloca assim no chat, por gentileza. Pode falar, Rebeca. Não, eu tinha levantado a mão para dizer que estava no computador. Pronto, ok. Obrigado. Então, assim, quem está no computador vai ser muito bom, porque eu vou mostrar para vocês onde encontrar o GeoGebra, como fazer a instalação do GeoGebra e mostrar alguns recursos, algumas possibilidades, tá bom? Aí quem tiver no celular vai ficar um pouco limitado, porque não vai conseguir baixar no momento no celular, tá certo? Mas teremos uma aula que nós iremos trabalhar com o GeoGebra especificamente com os celulares, tá bom? E realizar algumas atividades, acredito eu, descontraída, mesmo sendo com matemática, vocês nem vão perceber que vão estar trabalhando com a matemática, tá certo? E nós vamos estar aí revendo conceitos, relembrando conceitos e mostrando para vocês aí algumas possibilidades, né, com este maravilhoso software, a meu ver, e que quando vocês estiverem aí no corpo a corpo, em sala de aula com os alunos de vocês, vocês poderão também mostrar algumas dessas possibilidades e permitir aí a construção de conhecimento pelos alunos de vocês, tá bom? De forma ativa, significativa, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui tirar minha apresentação para a gente poder mostrar para vocês onde nós iremos encontrar o GeoGebra. Vocês podem pensar assim, professor, o senhor quer vender alguma coisa, né? Por quê? Porque, geralmente, quando se fala em aplicativo, em software de aprendizagem, né, sempre, geralmente, gera-se um custo, né? É uma licença para comprar, é algo para comprar. E este fator faz com que muito de nós professores, né, às vezes a gente se esquiva, vamos dizer assim, e deixa esta tecnologia do lado. Mesmo sendo a tecnologia, mas o professor, às vezes, não quer gastar ou vai gerar mais tempo, né? E por ele não ter tempo, por nós não termos tempo, às vezes deixa a tecnologia de lado e tira a oportunidade de aprendizagem do seu aluno, tá bom? Porém, com relação ao GeoGebra, eu vejo como um dos pontos, assim, crucial de sua importância, o fato dele ser totalmente gratuito. Isso mesmo, totalmente gratuito. Tá certo? Nós vamos trabalhar com ele aqui gratuitamente. Vocês podem trabalhar em casa gratuitamente. Ah, professor, então eu vou dar a dica para um ex-professor meu de matemática para ele trabalhar com GeoGebra. Pode fazer isso. Por quê? Porque ele não irá gastar somente nada. É totalmente gratuito. Então, eu vejo isso como sendo um fator muito importante e que, assim, não há motivo para não utilização, né? Já que ele pode favorecer a aprendizagem da matemática, tá certo? Então, eu vou aqui apresentar para vocês onde nós iremos encontrar o GeoGebra. Só um instante. Deixa eu fechar aqui algumas janelas. Pronto. Agora vai dar certo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o Google. Certo? O Google. Professor, eu posso encontrar o GeoGebra no Google? Com certeza. Certo? Nós iremos encontrar o GeoGebra no Google. Por quê? Porque o GeoGebra é tão maravilhoso, né, na minha opinião, que nós podemos encontrar ele no Google. Você pode digitar da forma que você digitar, minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Já aparece aqui GeoGebra. Posso selecionar GeoGebra ou geogebra.org. Certo? Se eu colocar geogebra.org, vai abrir aqui a tela, né, para poder abrir o site do GeoGebra. Ou se eu colocar somente GeoGebra, também vai abrir a tela e vem logo dizendo, ó, GeoGebra, aplicativo matemático gratuito.
gratuito. Então, qualquer um de nós podemos utilizar sem pagar nada, né? Podemos utilizar à vontade porque é gratuito. Mas parece que algumas pessoas às vezes não gostam da coisa gratuita, né? Também parece que tem isso. Alguns de nós. Há gosto para tudo, né? Bem, então aqui, pessoal, é o site oficial do GeoGebra.org, 100% gratuito. Professor, mas o que tem nesse site? Pronto. De início, né, nós temos esta interface, né, do GeoGebra. Temos aqui algumas construções do GeoGebra. Ele possui uma comunidade mundial, só para você ter uma ideia da sua importância, é isso mesmo, não é exagero. É uma comunidade mundial de pessoas que estão aqui e que fazem as suas construções, né, e guardam nesse site oficial. Quer dizer, professor, que eu posso fazer alguma construção no GeoGebra e guardar aí gratuitamente? Com certeza. Vocês podem entrar aqui no sistema, certo? Colocar, fazer um cadastro gratuito, gera login e senha e você entra no site oficial. Pronto, já estou no site oficial do GeoGebra, tá bom? E aí, o que é que eu tenho mais, professor? Você tem notícias, né, notícias diversas de novidades sobre o GeoGebra. De repente vocês pegam um gosto, né? Então vai tendo aqui novidades de aperfeiçoamento de atividades com GeoGebra. Você tem a seção somente de materiais. O que são esses materiais? São as construções diversas realizadas no mundo, nesse mundo de meu Deus. Aqui você não imagina a quantidade, né, e a diversidade de construções e conhecimento, né, pela aí afora. Tem os perfis. Se você está logado, você vai ter o perfil. No caso aqui, eu estou no meu perfil, muito simples, e eu tenho poucas construções, né? Que geralmente eu costumo guardar no computador, embora esteja, de certa forma, cometendo um grave erro. Por quê? Porque às vezes o computador dá aquele problema, que nós sabemos que é comum, e às vezes o que está nele vai embora. Isso pode acontecer, isso acontece não só comigo, mas acredito que com todos vocês. Há de chegar aquele dia, ou já chegou aquele dia, que o computador deu problema, não deu para salvar nada. Professor, mas o meu HD é em duas partições, mas às vezes acontece problema, tipo, o HD queima, tipo, aconteceu comigo no início do ano, tipo, eu perdi muita coisa boa que eu tinha no meu HD e tive que colocar o famoso SSD. Então, aprenda a guardar tudo que for de documento, de material importante, nas nuvens, né? Chamado Drive, ou então nos sites gratuitos que você pode guardar os materiais de vocês. No caso, o que eu faço de importante no GeoGebra, eu guardo aqui no geogebra.org, tá bom? Eu tenho poucas construções, porque geralmente eu costumo fazer roteiros, né? Para mim tentar fixar a aprendizagem, eu faço roteiro, passo a passo do caminho que eu segui para chegar a uma determinada construção. Aí eu costumo guardar os roteiros no Drive, porque ocupa muito pouco espaço, né? E quando eu precisar de uma construção X, eu vou no roteiro, caso eu não lembre do caminho. Aqui você tem pessoas, certo? Aqui muitas pessoas do mundo afora que estão no GeoGebra, na comunidade mundial, e que fazem construções, né? E colocam aqui para qualquer um de nós ter acesso, tá bom? De forma gratuita. Tem o acesso ao Classroom, quem é professor pode acessar diretamente ao Classroom, e tem aqui o baixar aplicativos, né? Que é justamente aqui o que nos interessa no momento, baixar o GeoGebra gratuitamente. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a versão de calculadora, a calculadora gráfica, a calculadora 3D, o programa de geometria, o Classic 6, a calculadora CAS e o GeoGebra Classic.5. Professor, qual é que nós vamos utilizar, baixar hoje? O GeoGebra.classic.5, certo? Esse é o
é o mais utilizado. Os demais nós iremos trabalhar no momento mais conveniente, mas hoje o que nos interessa é o Classic 5, porque nós estamos trabalhando com computadores. E aí é só você clicar e começar a fazer o download, já está fazendo o download aqui no meu computador, e quando concluir o download, vocês fazem a instalação normalmente. Então, eu gostaria agora, já vamos chegar às 3 horas, né? Eu gostaria de dar 10 minutinhos aqui, enquanto eu tomo uma água, e vocês realizam o download e a instalação do GeoGebra, tá bom? Professor, como é que faz mesmo? Clica em download, vai baixar para o seu computador, clicou 2 vezes sobre o ícone do GeoGebra, ele vai ser instalado automaticamente no seu computador, tá bom? Tá combinado? 10 minutinhos para a água e vocês baixarem e instalarem o GeoGebra, ok? Então, 10 minutinhos nós estaremos de volta, tá bom? Até já. E eu vou complementar aqui a frequência. Ok, pessoal. Vamos lá retomar. Vamos voltando aqui. Quem já conseguiu fazer a instalação, por gentileza, coloca assim aí no chat para nós ficar sabendo, né? Vou apoiar vocês nesse processo. Quem já fez a instalação? Pronto, a Rebeca sim, ótimo. Então agora eu vou parar aqui a minha apresentação para poder apresentar o GeoGebra, tá bom? Caso alguém tenha chegado posteriormente, a gente entra no Google, coloca o nome GeoGebra, né? E aí entra na página do geogebra.org e devemos, no caso, baixar o GeoGebra Classic.5, tá bom? É isso que nós iremos trabalhar na versão para computador. Pronto. Aí agora você baixou o GeoGebra no seu computador, né? Deu um clique duplo sobre o ícone baixado, e aí quando você fez isso, seguiu lá os passos, que são bem simples, fez a instalação do GeoGebra, e novamente, ao dar um clique duplo, você consegue abrir o GeoGebra, né? Não sei se todos, mas alguns poderá ter solicitado o e-mail. Caso tenha solicitado, pode colocar, tá bom? Não há motivo para se preocupar, ele é totalmente gratuito. Você vai estar aí entrando no site do GeoGebra gratuito, então não será cobrado nenhuma licença, nenhuma taxa. Pode ficar tranquilos com relação a isso. Então agora nós vamos conhecer, né, direitinho o GeoGebra e algumas das suas ferramentas aqui de forma leve, tranquila. Qualquer dúvida, professor, por gentileza, repita novamente. Professor, está indo muito rápido, então eu preciso do feedback de vocês para me ter a certeza de que está dando certo, que está todo mundo entendendo, está todo mundo acompanhando, tá bom? E nós estamos juntos nessa caminhada. Então, vamos lá. Então, pronto. Quando você dá um clique duplo, né, e faz a instalação, aliás, após a instalação, quando você abre o GeoGebra, a cara que você vê é esta, né, que vocês estão visualizando nesse momento. Aparentemente, né, algumas pessoas podem até achar que ele não tem, digamos assim, beleza, né? Não é um software, a cara inicial não é muito bonita, não tem colorido, não é atrativa, né? Eu já ouvi algumas pessoas questionar ou fazer essas críticas, né? Embora seja algo que não me chamou a atenção e que aparentemente eu não vejo como fator negativo, tendo em vista que cada um temos a liberdade de expressão, né, e dar o seu ponto de vista. Aparentemente, eu acho a sua interface bonita, né? Não é uma interface poluída com muitas cores, mas caso você goste de cores, você poderá fazer isso nas suas construções, tá bom?
Então, assim, quando você abre, você tem esta cara do GeoGebra. E aí você poderá fazer as alterações necessárias conforme a sua vontade ou seu objetivo. Hoje, nós vamos tentar aqui tranquilamente, né, passo a passo, mostrar alguns comandos, né, para que depois vocês possam trabalhar a criatividade e as construções de vocês. Criar, certo? Porque no GeoGebra, algumas construções elas já estão prontas, né? E tipo a gente copia o mesmo procedimento para realizar. Outras nós iremos descobrir mesmo, né? Explorando as ferramentas do software. Então, no caso, quando você abre, tem essa cara. De antemão, o que a gente vê? A gente vê este espaço com esta malha quadriculada, né? Que faz lembrar aquele plano cartesiano lá quando você estudou no fundamental e também no ensino médio, aquele velho eixo chamado de X na horizontal e Y na vertical, tá certo? Então, assim, por que aparece esse eixo? Ah, meu Deus, será que eu já vou trabalhar com aqueles cálculos difíceis da matemática? Não, pessoal, de forma alguma. Esse eixo com essas malhas, que você pode, na bolinha do mouse, né, distanciar ou aproximar, né, ou dar o zoom, melhor dizendo, aqui é somente para você ter uma ideia, né, para realizar suas construções. De repente, se você necessitar construir um quadrado, então, como tem a malha quadriculada, fica fácil você construir um quadrado, tá certo? Professor, mas tem como excluir essa malha com esses eixos? Tem. Você estando no computador, vai clicar com o botão direito, né, em qualquer região aqui dessa malha, clicou com o direito, tem aqui, ó, o nome malha. Se você clicar sobre malha, ela desaparece. Professor, eu quero trazer de volta. Clica com o direito, clicou em malha, ela volta. Tá bom? Então, se você necessitar excluir as malhas e os eixos, né? De repente que você vai construir, você acha que não necessita das malhas e dos eixos, então você pode clicar com o direito, clicou em malha, ela some. Clicou com o direito, clicou no eixo, eles desaparecem. E aí você tem a interface do GeoGebra agora limpa, né, para você fazer as suas construções. Mas eu, particularmente, toda construção, né, eu vou dizer que toda construção que eu vou realizar, eu sempre gosto de ter visível as malhas e ter visível os eixos. Embora, em alguns momentos, ou após concluir a minha construção, eu oculte, né, que não é excluir, é ocultar as malhas e os eixos, tá bom? Mas é interessante deixar, né, cliquei com o mouse aqui e segurei, né, você pode movimentar esses eixos. É importante deixar visível porque você se localiza no espaço, né? De repente alguém pede, construa um segmento de 4 centímetros. Aqui fica muito fácil. Você vem aqui no GeoGebra, né, e vê o tamanho de 4 centímetros e faz a sua construção, tá bom? Então, eu acho conveniente sempre deixar visível as malhas e os eixos, tá bom? Então, vamos às suas ferramentas, né? Vamos aqui algumas de suas possibilidades. Bem, na parte superior, eu tenho aqui alguns comandos, né, como arquivo. E aí o que eu vou fazer? Aquilo que nós já conhecemos no Office e em outros aplicativos, né? Não tem muita inovação, é aquela nova janela, é o abrir, no caso aqui não é o salvar como, é o gravar como, né? Essa pequena diferença, mas tem a mesma função. Você pode gravar o seu trabalho, o seu projeto no computador ou lá no geogebra.org, né? Fica a seu critério, tá bom?
Tem aqui o editar, que tem refazer e desfazer, inserir imagem, aqueles comandos praticamente comum, né, em outros aplicativos. Agora, no exibir, isso pode chamar a nossa atenção. Por quê? Porque, de repente, você poderá necessitar excluir alguma dessas janelas. Professor, mas aí só tem uma janela. Não. Aqui nós temos duas janelas, tá bom? Temos a primeira janela, que está em branco, né, limpa, que é chamada de janela de álgebra. E para que ela serve? Ela serve para ir mostrando todos os passos da nossa construção, do nosso projeto. Então, o que eu construí aqui na janela de visualização vai aparecer aqui na sequência, na janela de álgebra. Caso eu cometa algum equívoco, eu posso verificar na janela de álgebra, né, qual foi o equívoco, em que passo isso aconteceu, para mim poder realizar o conserto, tá bom? Então, a janela de álgebra, ela é importante. Professor, mas eu quero ocultar essa janela para que eu tenha mais espaço para trabalhar. Pronto. Aí você vem aqui no exibir. Quando você clica em exibir, você tem aqui, ó, janela de álgebra, primeira opção. Quando você clicar em janela de álgebra, ela desapareceu. Ela foi ocultada para dar mais espaço para você trabalhar, tá bom? Professor, eu me enganei, eu cliquei lá sem querer, eu quero trazer a janela de álgebra de volta, eu vou precisar dela. Então, exibir, não precisa de desespero, vem no exibir, exibir, janela de álgebra, ela está de volta, tá bom? Além da janela de álgebra e a janela de visualização, tem outros, né? Por exemplo, a minha paixão, que está aqui ocultada, que é a janela de visualização 3D, tá bom? Eu vou aqui mostrar para vocês rapidamente, mas nós não iremos trabalhar hoje. Pronto. Esta aqui é a janela de visualização 3D. Aqui é onde eu gosto mais de trabalhar, certo? Que eu vejo grandes possibilidades de aprendizagens, embora na janela de visualização 2D, que é essa que tem a malha e os eixos, a gente possa fazer muitos trabalhos, né? Trabalhar muito com a matemática aqui, conteúdos diversos. Porém, o meu objeto de estudo mesmo, que me chama mais atenção, é a construção geométrica na janela de visualização 3D, certo? Logo, logo vocês estarão entendendo melhor, né, porque eu tenho mais essa empatia, né, com a janela de visualização 3D, tá bom? Então, por enquanto, eu vou ocultar ela, porque nós não iremos trabalhar com ela hoje. Precisamos conhecer as ferramentas para depois chegar na janela 3D, tá bom? Então, eu preciso excluir ela. Como é que eu faço, professor? Exibir, janela de visualização 3D, clicando em cima agora, ela é ocultada, tá bom? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar direitinho? Se o professor estiver muito rápido, por gentileza, vocês me comuniquem para que eu possa diminuir um pouquinho o ritmo, tá bom? Então, vamos lá. Exibir, eu mostrei, né, que a gente pode exibir ou ocultar. Temos aqui opções, botão de opções, né, que eu posso, no caso, não é muito interessante para nós nesse momento, é questão de idioma, mudar a fonte, mas não é conveniente para nós. A questão de ferramentas, a janela, abrir uma nova janela e o botão de ajuda, tá bom? Mas o que vai realmente proporcionar construções, né, realização de trabalhos, são esses botões aqui, ó. Cada botão desse, né, que vocês estão vendo, dentro dele, ou melhor dizendo, dentro deles, existem outros elementos, né? Outras ferramentas de construção. Por exemplo, quando eu clico nessa setinha aqui, ó, no canto inferior direito, né, desse primeiro botão, o que acontece? Tem a opção de mover, né? Clicando em mover,
eu posso segurar com o mouse e mover a minha janela ou qualquer construção. Na setinha, eu tenho também a opção rotação em torno de um ponto. Eu posso rotacionar um objeto, né, que eu construí. Tem a função de mão livre e a função de caneta, se eu quiser marcar algum elemento. Então, este botão, digamos assim, não oferece muitas opções para nós, né, nesse momento. Então, vamos para o segundo. Qual é o segundo, professor? Esse que tem o A, né? A primeira letra do alfabeto, né, o A. E quando eu coloco sobre este botão, né, aí eu já tenho ótimas oportunidades de construções, tá bom? E nós já vamos explorar alguns desses elementos para poder aguçar a nossa curiosidade e despertar a criatividade em cada um de vocês. Por exemplo, o primeiro botão é ponto. O que é um ponto? Um ponto, eu diria que ele é assim, a base ou conceito mais primitivo da geometria. As construções geométricas, elas iniciam a partir de um ponto. Então, a partir de um ponto é o início de tudo, vamos dizer assim. Se eu quero construir um segmento, eu preciso de 2 pontos. Um ponto para iniciar e um ponto para concluir, para terminar. Então, tudo inicia pelo ponto. Professor, e como é que eu construo um ponto? Bem simples, né? Eu venho aqui, ó, sobre o botão ponto, clico sobre ele, e quando eu clicar em qualquer local na minha janela de visualização, um ponto vai aparecer e sempre organizado na ordem alfabética, para que eu possa localizar eles de forma mais tranquila. Por exemplo, vou criar um ponto aqui, ó. Cliquei, pronto, tem um ponto. Esse ponto é chamado de A. Se eu clicar em qualquer um outro local, esse ponto vai ser chamado de B. E assim sucessivamente. Então, eu vou clicar aqui pertinho do A, ó, eu tenho um B. Certo? Vou clicar mais à frente, eu tenho um ponto C. E assim por diante. Então, veja que eu consegui construir 3 pontos bem alinhados. Por que o professor conseguiu construir ou deixar esses 3 pontos alinhados? Justamente porque a malha está visível, né? Então, eu consegui deixar eles perfeitamente alinhados. Mas se eu clicar com o direito e ocultar a minha malha, e agora o professor precisar construir mais 3 pontos alinhados, isso já vai ficar um pouco mais difícil de realizar, né? Eu posso até tentar aqui arriscar, vou tentar aqui, né, no olhômetro chamado, tentar alinhar esses 3 pontos. Aí nós vamos tirar a dúvida quando eu trouxer a malha de volta. Pronto, eu fiz aqui um esforço para tentar alinhar 3 pontos. É claro que foi mais fácil porque eu já estou me orientando pelos 3 na parte superior, mas com certeza eles não estão perfeitamente alinhados. Vou clicar com o direito e vou trazer a malha de volta. Olha o que aconteceu, né? Pela colocação aqui das malhas, né? Deixa eu tentar aproximar aqui, pronto. Colocando aqui a malha, a gente percebe que os 3 pontos que eu construí agora por último, eles não estão perfeitamente alinhados, ó. Né, ó? Eu fiz o maior esforço, mas veja que o ponto D ficou abaixo da linha, o ponto E ficou um pouquinho acima e o ponto F ficou também acima. Então, se eu precisasse construir um segmento de reta, né, uma linha reta passando por esses 3 pontos, ela não ficaria reta, porque os pontos não estão perfeitamente alinhados. Já na construção anterior, que eu estava com as malhas visíveis, né, ó, vocês percebem que eles estão perfeitamente alinhados, em linha reta. Até aqui tudo bem? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Então, vamos seguir, né? Eu vou apagar esses pontos para poder continuar. Veja que na janela de álgebra, conforme eu falei, cada ponto que eu construí, eles apareceram, né, em ordem alfabética. Professor, e esses valores que apareceram? Bem, esses valores é justamente a localização dos pontos.
como eu tenho o plano cartesiano, né, que é esse eixo, então cada ponto que eu construí tem uma localização. Por exemplo, voltando aqui ao ponto A, olha o ponto A. Como é que eu construí ele? Eu selecionei aqui, ó, o 6 no eixo X, ó, tá ligado ao 6 e tá ligado ao 3. Então, eu tenho aqui 6 e 3. Tá certo? O F, ó, o F tá ligado, tá quase ligado, né, ao 2, que ficou desalinhado, ó. Veja que não é 2 exatamente, né? O F apareceu como 2,08. Se ele tivesse perfeitamente alinhado, seria 2 fechado, né? Mas ficou quebrado, ficou decimal, ficou 2,08. Então, quer dizer que não está alinhado. Se tivesse, era 2, né? Mas eu tenho aqui a referência, melhor dizendo, 2,08 e no Y, 1,44. Então, o que é isso? É um par ordenado. O que é isso? É localização. Professor, isso é importante só na matemática? Não. Isso é importante também na geografia. Na geografia, certamente vocês estudaram sobre latitude e longitude. Latitude norte e sul, longitude leste e oeste. Professor, para que serve isso? Para a gente se localizar no mapa. Quando o navio está no alto mar, e de repente ele está com algum problema ou prestes a afundar, o navio entra em contato com a torre, né? Ou entra em contato com a terra, né? E aí ele vai pedir socorro. Aí lá na terra vão perguntar o que para eles? Onde é que você está? É claro que eles estão no mar, né? A primeira resposta é que eles estão no mar, claro. Mas quando ele pergunta onde é que vocês estão, é a localização no mapa. Então, como eles têm o equipamento no navio, eles vão ler a longitude e a latitude. E a longitude e a latitude, pessoal, funciona nesta ideia, né, ou nesta proporção do plano cartesiano. Esse ponto A que eu citei para vocês aqui, né, é o que o navio iria mandar para a Terra. Por exemplo, latitude norte e sul, né? Então, latitude 6,3, claro que latitude é dada em graus, né? Mas eu vou ler aqui esses números para vocês poderem entender. Ele ia dizer, no caso, 6,3 de latitude, e a longitude é o outro elemento, eles iriam dizer 3. Aqui na Terra, claro que hoje tem equipamentos super, hiper modernos, né? Que rapidamente, quando digita a latitude e a longitude, já vai cruzar, né? Já vai cruzar estes segmentos e dizer onde é que está, por exemplo. O computador que vai fazer isso, né? Quando ele digita os valores, o computador vai entender que esta latitude vai estar ligando aqui o navio, né? E a longitude é 3, vai estar ligando o outro segmento. Então, ele vai entender que é nesse ponto A aqui, ó. Espera aí, só um momento que eu cometi um aqui. Ele vai entender que é nesse ponto A. Ele vai entender que é nesse ponto A, pronto, que eu estou mostrando para vocês, onde o navio está. Aí o socorro pode ir, né, para tentar fazer o resgate. Então, esse plano cartesiano, ele é muito importante, não só na matemática. Quando vocês sofreram lá na matemática com ele, é porque ele é importante na geografia, na cartografia, na aviação, é o mesmo princípio, né? O cara tá lá no avião caindo, socorro, socorro. Tá caindo de repente no meio da floresta, aí antes de cair, manda contato para a terra, né? Para o solo. E aí, qual é a leitura que ele vai mandar? Latitude X, longitude Y. Latitude X, longitude Y é plano cartesiano. Só que lá na Terra, eles têm um mapa, né, o globo terrestre aberto, e aí quando eles cruzam essas duas linhas, da latitude com a longitude, dá para saber aproximadamente, ou melhor dizendo, exato, né, o local onde esse avião irá cair, tá bom? Igualmente eu mostrei para vocês aqui como se fosse no mar. Dá para saber qual é
o país, ou se for em terra, né? Qual é a cidade, qual é o local que ele está. Então, tem uma utilidade muito grande. Veja que toda a construção que eu realizei, né, ó, o passo a passo apareceu aqui na janela de álgebra. Professor, mas eu não gostei de estar vendo esses números aí. Você pode ocultar. Você pode fechar no xizinho, né? Ou então você pode ir lá no exibir, janela de álgebra, exibir, janela de álgebra, apaga, aliás, exclui ou deixa ela visível. É interessante deixar visível porque vai ajudando na sua localização, tá bom? Então, eu vou aqui apagar, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl A e vou deletar, tá bom? O professor apagou assim, ó, fez Ctrl A e deletou. Ou então, você pode clicar com o esquerdo sobre cada elemento e apagar também. Até aqui, pessoal, tudo bem? O que o professor fez? Ensinou vocês a construir um ponto simples na geometria, mas é a base de tudo, certo? Vocês vão já entender melhor por quê. É a base de tudo. Então, vamos nós. Bem, o professor mostrou como é que constrói um ponto, né? Só para garantir. Vem lá no A, no cantinho inferior, onde tem uma setinha, clicou em ponto. Onde eu clicar nesta área, vai ser construído um ponto. Pronto, pois bem. Além disso, eu posso construir um ponto em um objeto. O que é isso, professor? Se eu tiver, por exemplo, um retângulo, um triângulo, um quadrado, eu posso construir um ponto dentro desse polígono, né? Se for um quadrado, dentro desse quadrilátero, tá bom? Somente com 2 cliques. Um clique aqui para selecionar e um clique sobre o objeto. Também tem a opção vincular e desvincular ponto. Posso ter um semelhante à do objeto, né? Tem a interseção de 2 objetos, que é quando, no caso, 2 linhas se cruzam, né? Conforme eu mostrei agora há pouco. Tem a questão do ponto médio ou centro. Eu faço aqui uma linha, um segmento, quero construir um ponto na metade. Então, eu posso selecionar essa ferramenta aqui, que vai me possibilitar essa construção, tá bom? Continuando, no outro botão, eu tenho, mais uma vez, ó, o botão A, tenho estas possibilidades. Agora, passando para o terceiro, que é onde tem um pequeno segmento, né? Aqui eu tenho a possibilidade de construir reta, segmento, segmento com comprimento fixo, semi-reta, caminho poligonal, vetor e vetor a partir de um ponto. Só para a gente poder, né, interagir. Vocês lembram desses conceitos? O que é reta, semi-reta, segmento de reta? Alguém lembra? Só para a gente quebrar o gelo, né? Com certeza lembra, né? Então, vamos mostrar aqui algumas construções. Professor, construa aí para nós um segmento de reta, um pedacinho de uma reta. Pronto, é bem simples. A gente vem aqui no botão, né? Tem o nome segmento, e aí é só clicar em 2 pontos. Você clica num ponto, clica no outro, o segmento foi construído. Professor, mas da vez anterior o senhor clicou 2 vezes, apareceu 2 pontos e não tinha essa linha, esse segmento. Pronto, justamente porque eu selecionei a ferramenta ponto, né? Então, clica em um local, aparece o ponto, clicou no outro, aparece o outro ponto. A linha não apareceu porque eu não pretendia construir um segmento de reta. Diferentemente do que eu fiz, né, anteriormente. Eu selecionei a opção segmento, e aí quando eu clico em um ponto e clico no segundo, o GeoGebra entende que eu estava querendo não construir 2 pontos, mas um segmento, né, um segmento de um tamanho X, certo? Então, você pode construir segmentos de tamanhos aleatórios, né? Então, eu gosto das malhas, porque ó, a gente sempre utiliza um comprimento X, ou você pode construir ele já com tamanho definido. Por exemplo, deixa eu ocultar aqui as nossas malhas. Pronto. Aí vamos imaginar que foi lançado para vocês um desafio, ou melhor dizendo,
Vou lançar agora esse desafio. Construam um segmento para mim que tenha 5 centímetros de comprimento. Como é que vocês irão solucionar, né, ou vencer esse desafio? Repetindo, construa um segmento de reta com 5 centímetros de comprimento. Pronto, a Rebeca está dizendo aqui que lembra, né, do que é bissetriz. Pronto, perfeitamente. Muito bem, Rebeca. Então, agora eu gostaria que vocês construíssem, né, arriscassem aí, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Quem conseguir construir o segmento de 5 centímetros, né, dá o toque aqui no chat ou abre o áudio para falar, tá bom? E se quiser mostrar para nós como construiu, eu removo a minha tela para vocês poderem apresentar, quem tiver aí no computador. Então, por gentileza, construam, vou colocar até aqui no chat, tá bom? Construam um segmento de reta com 5 centímetros de comprimento. Pronto. A tarefa é somente esta. Rapidinho. Caso alguém esteja tentando e sentir dificuldade, você pode perguntar, pedir ajuda, né, aos colegas universitários, tá bom? E aí, em conjunto, a gente consegue pensar melhor e cresce mais. Já temos alguma resposta? Alguém já conseguiu? Vou ligar o microfone aqui, calma. Eu já fiz. Pronto. Você gostaria de mostrar para a gente, Rebeca? Você pode apresentar a sua tela. Não precisa não. Precisa, né? Pronto, tá bom. Na próxima você apresenta então, tá bom? Então vamos fazer assim, vou fazer o seguinte, você vai nos ajudar, já que você foi a primeira, né, que conseguiu construir, você vai nos ajudar a construir o segmento, tá bom? Eu vou deletar aqui o que eu já construí e você vai nos ajudar dizendo como você procedeu para construir, pode ser? Aí eu vou deixar a minha malha ocultada. Por quê? Porque se eu deixar a malha, né, é só clicar em um pontinho daquele, onde tem o encontro da malha, né, das linhas, e no outro você consegue perfeitamente. Agora eu quero ver assim, com a janela de visualização sem as malhas, tá bom? Pode falar, Rebeca, como foi que você procedeu? Eu tava assim mexendo enquanto você explicava, então eu coloquei. Primeiro, eu tava brincando de Muito colocar bem. os pontos. Eu tava colocando na parte do positivo, né? Aí 1,1, aí depois botei o ponto B no 2,2, depois o ponto C no 3,3. Eu tava brincando. Aí na parte no segmento, eu primeiro fiz uma reta. Aí depois eu vi lá que tinha um segmento de reta, aí eu fui, liguei do ponto A até o ponto D. Aí fiz uma reta de... Pronto, perfeito, muito bem. Parabéns pela construção. Pessoal, quem mais conseguiu fazer ou fez um pouquinho diferente da Rebeca, né? Seguiu um caminho diferente. Quem gostaria de socializar ou seguir o mesmo caminho que ela? Porque, assim, existe caminhos diferentes para se atingir o mesmo objetivo, tá bom? Então, às vezes, nós temos várias possibilidades de fazer uma construção, de realizar uma tarefa X. Alguém conseguiu seguir um caminho diferente do dela? Pronto, então para a gente caminhar, eu vou mostrar aqui o caminho que eu segui, tá bom? O que eu sigo. Pronto. Vamos pensar que por alguma razão eu não estou conseguindo colocar os eixos, né? Porque se eu colocar aqui, os eixos não, perdão, as malhas. Com as malhas fica fácil, né? A gente aqui, ó, do 0 até o 5, venceu a tarefa. Né? Porém, o que acontece? Nós vamos construir sem as malhas. E o GeoGebra tem essa possibilidade. Então, assim, a gente vem aqui
no botãozinho lá onde tem segmento, né? Ó, tem reta, segmento. Para utilizar o segmento, se eu utilizar o eixo, eu vou conseguir, né? Eu posso clicar aqui, ó, na origem e clicar aqui no 5. Pronto, essa possibilidade, né? Pronto, consegui. 5 centímetros, né? Do 0 ao 5. Porém, vamos dificultar um pouquinho, né? Vamos imaginar que o GeoGebra está sem as malhas e também está sem os eixos, né? E agora eu vou deletar, Ctrl A e deletar minha construção. Agora pronto, construa um segmento com 5 centímetros. Aí agora complicou, né? Porque eu não vou conseguir saber que este segmento tem 5 centímetros, né? Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui os eixos. Ó, pronto, errei aqui por 1 centímetro e alguma coisa. Aliás, ele tem 3,99. Professor, como é que o senhor está conseguindo? Está aqui na janela de álgebra, né? Ele está dizendo, ó, o que é o F minúsculo? O F minúsculo é o segmento de reta e o GeoGebra está dizendo que ele ficou 3,99. É o comprimento dele, né? Então, deixa eu ocultar os nossos eixos e deletar a nossa construção. Eu quero um segmento exatamente com 5 centímetros. Como é que eu venço essa tarefa, né? Vem aqui no segmento com comprimento fixo. Olha que coisa maravilhosa. Eu clico uma vez e o GeoGebra mostra uma janela solicitando o tamanho do segmento que eu quero. Como eu quero 5, vou digitar 5. Ok, e o segmento está construído. Professor, será que tem mesmo 5 centímetros? Pronto. Vamos aqui voltar nossas malhas, né? Que eu gosto das malhas e dos eixos, porque ajuda a gente a ter uma ideia. Pronto. A gente percebe que não ficou perfeitamente alinhado, né? Porque eu não estava vendo os eixos, mas nós percebemos que ele está aqui iniciando, né? Fazendo colocando o olhômetro aqui para calcular. A gente percebe que nós estamos começando aqui no -2 um pouquinho para trás, aí para frente nós temos 1, 2, 3, 4, pronto, um pouquinho para trás, porque começou também um pouquinho para trás, né? 5 centímetros, certo? Se eu quiser ter a certeza, alinhando sobre o gráfico, eu posso clicar sobre essa linha e eu posso arrastar ela, certo? Para o alinhamento das minhas malhas. Aí agora nós percebemos, ó, ele começa exatamente no -2. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Ó, clica sobre ele, ó. Professor, por que ele não está se alterando? Porque o professor selecionou a opção segmento com comprimento fixo. Então, eu posso clicar nele e arrastar para qualquer local sem alterar o tamanho dele. Se eu colocar sobre a reta, ó, ele está começando no -2. Vocês estão visualizando? Ó? Ele está começando exatamente, ó, no -2 e ele está indo até o 3 positivo. Então, eu tenho 2 aqui, mais 3, 5. E aqui na janela de álgebra, também tem, né, a minha certeza, que o GeoGebra está mostrando que o F minúsculo, quem é o F minúsculo? É o meu segmento aqui que eu construí, ó. O F minúsculo, certo? Ó, ele tem aqui fica mais menor. Pronto, o F minúsculo é o meu segmento de reta e ele está exatamente com 5 centímetros de comprimento, tá bom? Então, eu posso construir um segmento aleatório, tá bom? E eu posso construir um segmento já com tamanho determinado, que é comprimento fixo. E eu posso construir também uma semirreta. Alguém lembraria aí de quando vocês estudaram o que seria uma semirreta, o que é uma semirreta? No chat eu pode falar, sem problema. O que seria, o que você entende por semirreta? Enquanto eu apago aqui esse segmento. Pronto, apaguei. Alguém poderia me dizer o que é uma semirreta? Ou como ver uma semirreta? Deixa eu construir aqui, então. Semirreta, ó.
seleciona a semi-reta, clica em um ponto, e ao colocar para frente, né, a semi-reta é construída. Professor, mas eu não estou vendo o fim desta semi-reta. Eu só vi o início, onde o senhor construiu. Por que que eu não vejo o fim da semi-reta? Só vejo o início. Por quê? Porque uma semi-reta, né, nós entendemos, ou nós aprendemos, que a semi-reta era como se fosse meia reta. Como assim, professor? Ela inicia em um ponto e na outra extremidade ela não tem fim, porque é a ideia da reta para este outro lado, né, que ela está crescendo ao infinito, tá bom? Então, a semi-reta, ela tem o início, mas ela não tem fim. Professor, a diferença da reta? Aqui, ó, um pontinho, semi-reta, é agora reta. Clica uma vez, clica uma segunda, ela cresceu para os dois lados. Então, vocês percebem a diferença? Ó? O primeiro caso, aqui no ponto A, é uma semi-reta. Começou no ponto A, para a esquerda não tem nada, e seguiu para a direita. Então, é uma semi-reta no sentido da direita. E o segundo caso, eu comecei no ponto C e vim para o D. Construiu até o infinito do lado direito, mas veja que no lado esquerdo também ela foi construída. Por quê? Porque é uma reta. Ela cresce nos dois sentidos, tendendo ao infinito. Tá bom? Até aqui tudo bem? O que nós aprendemos a construir por enquanto? Vamos relembrar aqui, né? O professor já nos mostrou como constrói pontos, seleciona a ferramenta ponto, e é só clicar em qualquer local no GeoGebra e nós conseguimos construir pontos. Pronto, beleza. Mostrou também como construir uma reta, acabei de mostrar, um segmento, que é só clicar em dois pontos e o segmento está construído. Né? Clica em dois pontos e o segmento está construído. Em qualquer direção ou qualquer sentido, tá bom? Clicou em dois pontos, o segmento é construído. Professor, eu posso movimentar esse segmento? Pode. Porém, este segmento, ele não é fixo. Então, você pode aumentar, diminuir este segmento ou fazer qualquer movimento com ele, tá bom? Por quê? Porque você escolheu apenas a opção, voltando aqui, ó, segmento. Segmento qualquer, tá bom? Professor, mas eu me enganei. Eu queria que o senhor construísse era um segmento medindo um com 3 centímetros e outro com 4 centímetros. Pronto. Então, nesse caso, não é o segmento, só segmento. É o segmento com comprimento fixo. Aí você clica em um ponto, já abre a janela para colocar 3 centímetros. No caso, coloca só o número, não precisa colocar o CM, ok? E se eu quero construir um com 4 centímetros, é só dar mais um clique, abre novamente a janela, 4 centímetros, certo? Espera aí. 4 centímetros. Pronto, ok? Então, aqui eu tenho a certeza que ele tem 3 centímetros, né? O GeoGebra está me falando isso aqui, ó, na janela de álgebra. E eu sei que o segundo, que chamou de K, tem 4 centímetros. Professor, tem como eu excluir essas letras da minha construção, né? De repente eu construí aqui esses pontos, esses segmentos, mas essas letras estão atrapalhando. Eu posso remover as malhas, eu posso remover os eixos, mas esses pontos estão atrapalhando um pouco a minha construção. Tem como eu ocultar? Tem. Você clica com o direito sobre o ponto, né? Sobre a letra, e aí você vem aqui, ó, na segunda opção, exibir rótulo. Aí ele desaparece. Clicando em cada letra, exibir rótulo, ele desaparece. Se você voltar no mesmo ponto e colocar exibir rótulo, traz ele de volta, tá bom? Então aqui você vai fazendo uso da sua criatividade, vai dando asas à imaginação, ou como diria um professor meu, você vai saindo da caixinha, tá certo?
e aí você vai construindo de acordo com a sua criatividade, certo? Você pode fazer construções diversas da matemática. Acredito que você já tinha esquecido que isso aqui é matemática, né? Mas você pode trabalhar a geometria e fazer vários trabalhos. Pode fazer uma construção e desenvolver uma historinha, tá bom? Fica aí a seu critério. Então, vai clicando com o direito do mouse sobre ele, exibir rótulo. Tá ok? Até aqui tudo bem? Ctrl A, deletar todo mundo. Vou trazer as minhas malhas de volta, que eu gosto muito delas. Me localiza no espaço. E segmento reta já foi, segmento comprimento fixo também, semi-reto também e caminho poligonal. O que é um caminho poligonal? Selecionar aqui a opção caminho poligonal. O que é um caminho poligonal? É o caminho, certo? Deixa eu tirar aqui meus eixos e a minha malha. Vamos construir um polígono, um caminho, uma estrada, certo? Vamos clicar aqui em um ponto, ó. Vamos supor, subir, né? Descer, para frente, sobe, tá? Estou construindo aqui um caminho, uma estrada. O que é isso? É um caminho poligonal. É uma estrada, certo? Professor, qual a utilidade? Bem, aqui já começa as nossas construções, inclusive lá no slide inicial, vocês viram, né? Aliás, no penúltimo slide que eu mostrei sobre GeoGebra, já tinha um círculo, não sei se vocês conseguiram visualizar ou lembram, tinha um círculo com ponto em movimento neste círculo, né? Então, para construir um círculo e um ponto se movimentando neste círculo, nós iremos fazer uso dessa aprendizagem da construção de um ponto em um objeto. Então, veja bem, aqui eu tenho um caminho poligonal, né, que eu posso ocultar as letras, como eu já falei para vocês, né? Clica com o direito, anota aí, exibir rótulo, clica com o direito, exibir rótulo, e a construção vai ficando mais bonitinha, né? Porque essas letras, né, tiram um pouco a beleza da construção. Apesar de que as nossas construções, por enquanto, estão muito simples, talvez vocês não estejam ainda vendo tanto significado, mas vai melhorar. Tenha calma que vai dar certo. Pronto, então aqui eu tenho meu caminho poligonal sem letras. Eu tenho uma estrada, tenho uma pista, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou construir um ponto sobre este, ó, aqui no segundo botão, né? Ó, escolher o primeiro ponto e vou construir um ponto sobre este caminho. E aí eu quero fazer este ponto caminhar. Aí eu gostaria de saber se vocês têm ideia de como eu poderia fazer esse ponto caminhar sobre este caminho. Pronto, eu construí um ponto, tá aqui ele, certo? Tá aqui um ponto. Eu quero que ele caminhe sozinho, somente nessa estradazinha aqui, ó, tá bom? Que eu construí. Aqui é a base, é o princípio de tudo, para que a gente possa ter uma construção legal, como aquela que eu apresentei no slide inicial, né, com vários polígonos se movimentando. A gente precisa desse fundamento, tá bom? Então, me ajuda aí. Como é que eu poderia fazer esse ponto caminhar? Será que tem como eu mudar a cor desse ponto? Né, porque está tudo da mesma cor. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar a cor desse ponto. Eu vou ocultar a letra dele, que é o rótulo, vou clicar com o direito sobre ele, né? E aí eu tenho a opção de propriedades, tá bom? Abre esta janela e eu tenho aqui na segunda opção, cor. Aí eu posso mudar a cor do meu ponto, ó, só clicando. Professor, faz de novo. Pronto, de novo. Queremos mudar a cor desse ponto, né? Clica com o direito sobre o ponto, propriedades, abre uma janela, né, a segunda opção, cor, e aí você vai clicando e vai mudando a cor do seu ponto. Ok? Vamos deixar esse ponto em vermelho, para ficar bem visível, né? Fecha no X,
E agora eu quero fazer esse ponto caminhar. Alguém teria uma ideia de como ele caminha? Alguém poderia me ajudar? Pronto, deixa eu mostrar para vocês. Depois eu passo uma atividade, desafio para vocês fazerem, tá bom? Como é a primeira atividade, né, referente a fazer um objeto se movimentar sozinho, então eu vou mostrar para vocês. Eu quero que esse ponto caminhe nesse caminho, né? Uma redundância, né? Caminhe nesse percurso. Então, assim, vamos clicar com o direito sobre o ponto, em cima do ponto, e aí eu tenho aqui, ó, objeto, exibir rótulo, habilitar rastro e animar. Se eu clicar em animar, o ponto começa a se movimentar somente na estrada, né, no percurso, no caminho que eu criei. Sempre fazendo, sempre repetindo este ciclo. Ele faz todo esse percurso, chega no final, ele volta para o início. E aí vai repetir esse ciclo infinitamente. Tá bom? Deu para entender essa construção? Sim, no chat? Sim, não? Algum ponto que vocês não conseguiram perceber? E aí você pode alterar, né, o seu... Professor, eu quero parar o ponto. Como é que vocês acham que dá para parar esse ponto? Vamos lá? Usar aí a criatividade. Como é que eu pego esse ponto para fazer ele parar? Fica difícil, né? Que não dá para pegar ele aqui, ó. O que vocês acham? Como é que... É lá na janela de álgebra. Janela de álgebra, pode falar. Eu não sei, eu só estou chutando. Pronto, mas chutou muito bem, parabéns. Venho para a janela de álgebra, quem ajuda ela a concluir o raciocínio. Como é que eu faço o ponto parar? Já estou na janela de álgebra aqui, ó. Cursor do mouse. Clica aí nela. Clica nele com o quê? Com o botão direito. Com o botão direito, muito bem. E agora? Tira o bichinho de animar. Pronto, clicou em animar, o ponto parou. Muito bem. Quem foi que falou? Foi a... Foi eu, até o fim. Pronto, Rebeca. Muito bem, Rebeca. Obrigado. Pronto, a Rebeca nos ajudou a pegar o pontinho, vamos dizer assim. Professor, repete aí como é que ele se movimenta. Clica com o direito e animar. Professor, mas para fazer ele parar, não era clicar com o direito, repetir o mesmo caminho? Sim, mas aí como ele está em movimento, fica mais difícil você fazer isso, né? Então a Rebeca foi muito bem, né? Quando ela percebeu que o pontinho se movimentando está alterando aqui na janela de álgebra, e aí você percebe a importância, né? Um elemento que torna importante a janela de álgebra visível, que é justamente eu poder, no caso, parar o meu pontinho. Eu posso vir aqui na janela de álgebra, clicar com o direito e animar e ele para, né? Uma das funções, e tem muitas outras funções. Se eu quiser saber a ordem das construções, né, eu tenho aqui na janela de álgebra, tá bom? Então, ela é muito importante. Toda a construção vai ficar em ordem alfabética para você saber os passos que você seguiu, tá ok? Então, se você quiser alterar o caminho poligonal, você pode, clica nos pontinhos, ó, e pode alterar à vontade, e independente da alteração, o pontinho vai se movimentar da mesma forma que anteriormente ele se movimentava, tá certo? Posso clicar sobre ele, ou eu posso clicar aqui diretamente, como a Rebeca aí nos ajudou, né? Eu posso animar ele também pela janela de álgebra, clicando com o direito, animar. Ele faz o movimento normalmente. Aparentemente, há um momento que ele parece estar mais rápido, né? Mas por quê? É que ele faz todos os percursos com a mesma, no mesmo tempo, né? Então, veja, quando chega no segmento maior, ele parece, aliás, ele acelera. Por quê? Porque ele vai gastar o mesmo ciclo de tempo, né, que ele gastou nos segmentos com tamanhos menores, tá bom? Então, ele altera a velocidade conforme o ciclo.
Se eu quiser parar o danadinho do ponto, clica com o direito e animar e parou a animação. Tá bom? Então, deixa eu deletar aqui a minha construção. Aí, o que eu posso fazer mais? Muitas construções, né? Dependendo da sua criatividade ou objetivo. E aqui a gente chega na parte dos polígonos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês só até polígonos. Eu não sei se na próxima ou nas próximas aulas a gente continua. Mas na ferramenta polígono, a gente pode construir polígonos, assim como na de segmentos, construir esses segmentos. Então, se eu pretendo construir um triângulo, né? Coloco aqui no botãozinho, ó, no cantinho inferior esquerdo, polígono, e é só clicar em pontos e automaticamente esse polígono é formado. Veja que aqui as nossas construções já estão ganhando mais forma, né? Agora eu já estou percebendo um triângulo, que é uma figura geométrica, muito importante na natureza, e que eu posso alterar o tamanho desse triângulo, certo? Conforme a minha necessidade. Eu posso alterar o tamanho do triângulo e também posso alterar a cor, igual a cor que eu alterei dos pontinhos. Eu posso clicar aqui com o direito no triângulo, né? Vim para propriedades e aí eu tenho a opção para mudar a cor desses triângulos, né? Então, a partir da sua criatividade e curiosidade em aprender, você pode fazer construções bem legais utilizando figuras geométricas, tá certo? Professor, eu quero construir agora um quadrado. Tem como? Tem. No mesmo botãozinho aqui do triângulo, você tem a opção polígono regular, certo? Polígono rígido e polígono semideformável. Se você quer construir o quadrado, né, você utiliza a mesma ferramenta do polígono. Por quê? Porque você vai clicar em 4 pontos, certo? E aí vai tentar construir o quadrado. Claro que o meu aqui não é bem quadrado, né? Por quê? Porque não tem as malhas, eu não estou conseguindo fazer os segmentos do mesmo tamanho. Deixa eu trazer as malhas de volta. Olha como ficou muito distante do quadrado, né? Tem 4 lados, mas não é quadrado. É o quê? É um retângulo, né? Ou melhor dizendo, não é nem um retângulo, porque o retângulo tem 2 lados iguais. O que seria o quadrado? Seria exatamente com os 4 lados com a mesma medida. Pronto. Aqui eu tenho um quadrado perfeito, né? Um quadrado que todos os lados têm o mesmo tamanho. O que seria um retângulo? Aquele polígono que possui 4 lados e tem 2 lados com a mesma medida. Estes 2 que estão em pé, vamos dizer assim, né, na vertical, são iguais, e esses 2 deitadinhos, ou na horizontal, são também iguais, ok? Então, aqui eu tenho a possibilidade de criação de polígonos diversos, certo? Embora aqui tenha o desenho de um triângulo num polígono, não quer dizer que eu possa fazer somente triângulo, não. Você pode construir qualquer polígono com quantidade de lados diversos, tá ok? Tudo bem? Eu vou deixar agora um desafio para vocês, tá bom? Para vocês mostrarem na próxima aula, ou se na próxima aula o professor for trabalhar a temática que seria hoje, né, que é a questão da acessibilidade, a gente pode cobrar esse desafio de vocês em uma aula futura, tá bom? Antes da gente concluir a disciplina. Então, qual vai ser o desafio? Desafio bem simples, com base naquilo que nós já conversamos hoje, né, nas primeiras construções e aprendizagens sobre o GeoGebra. O professor mostrou para vocês como construir um caminho poligonal, como construir um objeto, né, e como animar este objeto, o ponto, né, esse objeto que eu falo, um ponto, no caminho poligonal. Aí eu vou deixar para vocês, na verdade, um desafio, mas que, na verdade, praticamente seriam 2. Quais são os desafios? Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Deixa eu deletar. Ctrl A e delete.
apaga tudo, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês construam um círculo e um ponto animado neste círculo. Tá certo? Deixa eu botar aqui. Eu quero que você, construa, vou botar maiúsculo, construa um círculo com um ponto animado nesse círculo. Construa um círculo e anime, fica melhor, um ponto neste círculo. Ok? Este é o primeiro, esse é o desafio, tá bom? Construa, tá dando para visualizar, pessoal? Ficou bem pequenininha, né? A letra ficou, peraí, deixa eu melhorar aqui. Propriedades, texto, tamanho grande, pronto. Qual é o desafio? Construa um círculo e anime um ponto neste círculo, tá certo? Este é o primeiro desafio. Aliás, a primeira questão, vamos dizer assim. Professor, tem mais? Tem. Eu vou querer que vocês construam também. Construa um polígono e anime um ponto neste polígono. Vamos aumentar aqui o tamanho dele. Colocar grande. Pronto. Esta é a nossa tarefa de casa, tá certo? Que vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp se achar necessário, para tirar alguma dúvida, tá bom? Alguma curiosidade, ou de repente está faltando só algum detalhezinho para você conseguir vencer a atividade, você pode entrar em contato comigo para a gente fechar e conseguir junto vencer esse pequeno desafio. Repetindo, o professor quer que vocês construam um círculo e depois de construir um círculo, um ponto neste círculo e faça ele se movimentar, que nós sabemos que é a mesma coisa que animar. Depois, construa um polígono, ou construa primeiro o polígono, tanto faz. Construa um polígono. Qual polígono, professor? Fica a seu critério. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um polígono com 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, fica a seu critério, tá bom? Constrói o polígono a seu gosto, constrói um pontinho e faz ele se movimentar neste polígono. Professor, mas como é que eu vou conseguir? Qual é o embasamento? Bem, aquele momento lá que o professor construiu um caminho poligonal, construiu um ponto, né, e mostrou para vocês como animar esse ponto, dá o embasamento teórico para vocês construir o círculo, construir o polígono e fazer um pontinho se movimentar em cada um deles, tá bom? Ficou claro? E aí, alguma dúvida? Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer pela paciência e colaboração de vocês, né? Eu espero que tenha sido uma aula assim leve, apesar de que é matemática, né? Não é muito a área de vocês, conforme a gente percebeu de início, né? Mas é uma matemática diferente. E vocês, enquanto futuros professores, trabalhem essa matemática diferente. Vamos desmistificar aquela ideia da matemática como um bicho-papão, como algo difícil, que ninguém aprende, ou que quase ninguém aprende, ou que não quer estudar, tá bom? Dá para a gente ver de uma outra forma, né? Dá para a gente trabalhar de maneira diferente, usar a tecnologia para favorecer e possibilitar a aprendizagem nesse processo. O que precisa mesmo é da nossa criatividade enquanto professores e a vontade de fazer diferente, né? Você pode e deve fazer diferente para os seus alunos, tá bom? Então, um excelente fim de tarde a todos, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Qualquer dúvida,
estou por aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, tchau.